Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física Moderna 1. Nesta aula nós falaremos sobre o experimento de Millikan. Como nós vimos na última aula, o Thomson realizou um experimento onde foi possível determinar o valor da razão carga-massa para o elétron. E o Thomson descobriu também que esse valor para a razão carga-massa ele independia do material do cátodo ou mesmo do gás que era utilizado dentro do tubo. Portanto, isso era uma forte indicação de que todos os elétrons eles possuíam a mesma carga elétrica negativa E. Lembrando que E é a forma como a gente simboliza essa carga elementar de um elétron. E o primeiro a conseguir medir com sucesso o valor dessa carga elétrica foi um físico chamado R.A. Millikan, na famosa experiência da gota de óleo. Então, basicamente, o que o Millikan fez foi pegar uma gota de óleo e equilibrar essa gota de óleo através de forças elétricas e da força gravitacional, através da força gravitacional que atuava nessa partícula, nessa gota de óleo, devido à sua massa. E aí o Millikan ele conseguia saber o valor da carga, da carga dessa gota, sabendo qual era o campo elétrico a que ele submetia essa gota, e ele sabia qual era esse campo elétrico porque ele fazia essa gota ficar entre as placas de um capacitor. Então, sabendo ali qual é a tensão entre o capacitor, sabendo a distância entre as duas placas, você consegue determinar qual é o campo elétrico. Sabendo o campo elétrico, o Millikan conseguia determinar o valor da carga da gota. E aí, repetindo o experimento várias e várias vezes, durante várias horas seguidas, muitas vezes com a mesma gota, o Millikan percebeu que os valores que ele estava medindo para aquela gota eram sempre múltiplos de um mesmo número. E esse mesmo número era justamente o valor da carga elementar, ou seja, o valor da carga de um elétron, que a gente utiliza hoje, atualmente, é aproximadamente 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então vamos ver como é que o Millikan fez para determinar o valor dessa carga elétrica do elétron. Aqui está um esquema que simboliza o experimento de Millikan. Aqui a gente tem um atomizador que basicamente vai formar essas gotas de óleo. Essas gotas de óleo caem aqui dentro dessa caixa. Aqui a gente tem as duas placas de um capacitor. Essas placas você consegue colocar uma determinada tensão entre elas. Essa tensão vai gerar um campo elétrico de valor conhecido. E aqui essas gotas vão cair por esse furinho entre as placas. Aqui você tem uma fonte luminosa que vai iluminar a gota para que você possa observá-la através desse telescópio. E aqui, mudando os valores da tensão aqui, você consegue variar o campo elétrico e, portanto, você consegue fazer essa gota de óleo descer ou subir conforme você queira. Então, aqui a gente tem, na ausência de campo elétrico, ou seja, se o Millikan desligava aqui o campo elétrico, fazia o campo elétrico ser nulo, você tem a gota de óleo e as forças que agem sobre essa gota é a força peso, no caso a força gravitacional, que age sobre a gota devido à sua massa, que é igual a m vezes g. G é a aceleração da gravidade. E você vai ter também o arrasto do ar, que é B, que é uma constante que depende do corpo, das dimensões do corpo, e V, que é a velocidade com que esse corpo está descendo ou subindo. No caso aqui, como a gente não tem nenhum campo elétrico ligado, essa gota de óleo ela está descendo. Então, na ausência de qualquer campo elétrico, a gente pode escrever a seguinte equação para o movimento da gota. Então, a gente tem a força resultante que age sobre essa gota, ou seja, massa vezes aceleração. A aceleração aqui é dv dt. Essa força resultante vai ser igual a mg menos bv, ou seja, força gravitacional menos a força de arrasto. Essa constante de arrasto B, ela é uma constante que depende dessas seguintes variáveis aqui. 6π, que é uma constante, eta, que é uma letra grega, vezes A. Essa letra grega eta, ela é um coeficiente de viscosidade do fluido. Então, no caso, eta aqui depende
do fluido onde essa gota está imergida, que no caso é o ar. E A é uma característica que depende da gota e é o raio dessa gota. Então, esse aqui é o valor de B. Isso aqui não é uma informação importante para a gente, mas o que a gente precisa saber é que vai chegar um determinado instante onde essas duas forças elas vão ser iguais. Por quê? Porque conforme a gota desce, sua velocidade vai aumentando até que vai chegar um momento onde mg vai ser igual a bv, no caso em módulo. Portanto, isso caracteriza uma força resultante igual a zero. Então, se a força resultante é igual a zero, significa que não tem mais aceleração sobre essa gota. Então, essa gota ela vai continuar caindo, só que vai continuar caindo com uma velocidade constante, que a gente vai chamar de velocidade terminal Vd. No caso, uma velocidade terminal de descida. Por isso que está aqui o símbolo Vd. Então, essa velocidade Vd ela é alcançada quando a aceleração aqui resultante, a qual essa gota está submetida, for igual a zero. Portanto, quando a velocidade terminal for Vd, isso aqui vai ser igual a zero, então a gente vai ter que mg menos bvd vai ser igual a zero, e a partir disso a gente pode escrever Vd em termos da massa, da aceleração da gravidade e da constante B. Portanto, Vd é mg sobre B. Agora, se a gente coloca um campo elétrico aqui nessa carga, o movimento dessa gota que está carregada com uma carga Qn, ele vai ser um movimento para cima. Então você coloca um campo elétrico de modo a essa carga ela se movimentar. Ao invés dela, essa gota no caso, em vez dela descer, ela vai acabar subindo. Então você vai ter uma força extra aí, que é uma força elétrica. Então agora nós vamos ter aqui para cima a força elétrica, que é Qn, o valor da carga da gota, vezes o campo elétrico. Para baixo nós temos a força de arrasto. Agora lembrando que a força de arrasto ela é sempre contrária ao movimento, e como a carga está, a gota agora está subindo, então a força de arrasto é contrária, é para baixo. E aqui a força gravitacional continua atuando para baixo. Então nós vamos ter aqui força resultante igual a Qn vezes E menos mg menos bv. E aí, quando for atingida agora a velocidade terminal, então a velocidade terminal de subida eu vou chamar de Vs, que é aquela velocidade para a qual a força resultante é nula. Então isso acontece quando as forças aqui se equilibrarem, né? Então quando isso aqui der zero, quando essa subtração dessas forças der zero, isso significa que a força resultante é zero, portanto a aceleração é nula. Então a gente vai ter novamente uma velocidade terminal, só que agora é uma velocidade terminal de subida. Essa velocidade terminal é dada pela ação da força elétrica. Então nós vamos ter essa gota vai alcançar uma velocidade terminal que vai permanecer constante. E essa velocidade terminal ela pode ser obtida a partir dessa equação aqui, né, fazendo essa força resultante igual a zero, nós vamos obter que a velocidade de subida ela vai ser igual à velocidade terminal de subida, vai ser igual à carga da gota vezes o campo, menos a massa da gota vezes a aceleração da gravidade, tudo isso dividido por B. E aí, se a gente isolar nessa equação aqui, isolar a carga da gota, nós vamos obter que a carga da gota Qn vai ser igual a BVS mais mg dividido pelo campo elétrico E. E como a gente já viu, a velocidade terminal de descida é mg sobre B. Então aqui, isolando B, nós podemos encontrar que B é igual a mg sobre Vd e podemos substituir aqui o valor de B. E aí a gente vai encontrar uma relação entre a carga, Qn, e as velocidades de subida e de descida. Então, colocando aí, substituindo o valor de B em Qn, nós vamos obter que a carga da gota, Qn vai ser igual a mg sobre E vezes Vd, velocidade terminal de descida, multiplicado pela soma da velocidade terminal de subida mais a velocidade terminal de descida. No experimento de Millikan, essas velocidades terminais elas eram alcançadas muito rapidamente, praticamente de forma
instantânea. E o Millikan fez o seu experimento de forma que as gotas elas subissem e descessem a mesma distância L. Então elas movimentavam L para cima e se movimentavam também uma distância L para baixo com a velocidade constante. Só que para cima a velocidade era Vs, para baixo a velocidade era Vd. E aí a gente vai ter, se a gente escrever agora Vs e Vd em termos de L, e em termos do tempo de descida, então L é quanto ela desceu, Td é o tempo que demorou para ela descer, então isso aqui é a velocidade de descida, velocidade terminal de descida, L sobre Td, e a velocidade terminal de subida vai ser o quanto ela subiu, que é a mesma distância L, dividido pelo tempo que ela levou para subir. Portanto, substituindo esses dois valores na nossa equação da carga, Qn vai ser igual a mg, Td sobre E, vezes 1 sobre Ts mais 1 sobre Td. Quando essa gota ela recebe uma carga adicional, e ela pode receber essa carga se ela for bombardeada, por exemplo, com raio-x, isso aqui não aparece na imagem, mas pode ocorrer, então ela vai sofrer uma variação na carga, isso vai fazer com que o tempo de subida dela mude. Se mudar o tempo de subida, também muda a velocidade de subida. Então aqui a gente vai ter uma nova velocidade de subida, V'S, e essa nova velocidade de subida está relacionada à nova carga, que eu estou chamando agora de Q'N. E a gente pode relacionar essas coisas através da equação. Nova velocidade de subida, V'S, vai ser igual a nova carga, vezes E, menos mg sobre B. E aí, portanto, o aumento da carga vai ser o seguinte: Qn menos Qn. Então, isso aqui foi de quanto a carga variou, né? A carga final menos a carga anterior, isso aqui é a variação da carga. Isso vai ser igual a mg sobre Vd. Vd, lembre-se, que é a velocidade terminal de descida, quando a carga era Qn. Isso vai ser igual a V'S menos Vs. Ou seja, V'S é o novo tempo, a nova velocidade de subida, e Vs era a velocidade de subida antes de haver a variação na carga. Portanto, isso aqui em termos do tempo de subida e do tempo de descida vai ser escrito assim: variação na carga é igual a mgtd sobre o campo elétrico, multiplicado por 1 sobre T'S. T'S é o tempo que demorou, o novo tempo, né, que demorou para subir, quando a velocidade da carga agora é V'S, quando mudou a carga, mais 1 sobre Ts, onde Ts era o tempo de subida anterior. Então, se a gente considerar que a carga da gota Qn é igual ao número de portadores de carga N multiplicado pela carga elementar, e que a variação de carga vai ser Q'N menos Qn, ou seja, isso aqui é a carga que aumentou depois que a gota foi bombardeada com os raios-x, menos a carga anterior, então isso aqui é a variação da carga, e nós vamos dizer que essa variação de carga é N' vezes E, na qual esse valor de N' ele é a variação do número de elétrons N. Então, fazendo essas substituições aqui, primeiro vamos fazer a substituição nessa equação de cima, nós vamos obter que Qn, que agora é N vezes E, é igual a isso tudo aqui. Portanto, nós podemos escrever a seguinte relação: 1 sobre N, isso vai ser multiplicado por 1 sobre Td mais 1 sobre Ts, isso é igual a carga elementar E, que era o valor que o Millikan estava interessado em encontrar, vezes o campo elétrico E maiúsculo sobre mg vezes Td. Então essa relação aqui é a nossa primeira relação importante, por isso que a gente vai guardar essa relação, e substituindo aqueles valores agora para a variação da carga, nós vamos ter que essa variação é N' vezes E, N' é a variação do número de elétrons. Isso aqui vai ser igual a mgtd sobre E vezes 1 sobre T'S menos 1 Ts. Eu posso organizar aqui para ficar algo semelhante a essa equação, de forma que o lado direito
dessa equação fique igual ao lado direito dessa outra. Então aqui eu tenho duas equações semelhantes. No caso, se esse valor aqui é igual a esse valor, portanto, esse lado é igual a esse lado. A diferença é que aqui eu tenho 1 sobre n, onde n era o número de portadores de carga inicial, e aqui eu tenho 1 sobre n', onde n' é a variação do número de portadores de carga. E aqui eu tenho uma dependência do tempo de descida, aqui eu tenho uma dependência do tempo de subida depois que houve a alteração da carga. Então, o Millikan, ele realizou esse procedimento várias e várias vezes para encontrar vários e vários valores de n e de n'. Para ter uma ideia, em alguns dos experimentos ele chegou a observar a mesma carga por várias horas. E aí, para achar o valor de E, que era o objetivo do Millikan, o que é que ele precisou fazer? Basicamente, por tentativa e erro, ele tentou encontrar os valores de n e n', de forma que essas duas coisas aqui, o lado esquerdo dessa equação e o lado esquerdo dessa equação, fossem iguais. Porque uma vez que isso aqui é igual a isso, e isso é igual a isso, e essas duas coisas aqui, o lado direito das duas equações são iguais, então isso aqui só pode ser igual a esse valor. E aí, fazendo isso várias e várias vezes, tentando basicamente por tentativa e erro, o Millikan conseguia encontrar os valores de n e os valores de n' para a mesma gota. Então, como ele sabia, como ele conseguiu encontrar o número de portadores de carga n que havia antes da carga mudar, e ele conseguiu também descobrir qual a variação que aconteceu nessas cargas, e como ele sabia o valor do campo elétrico, portanto ele sabia qual era a carga total, ele conseguiu descobrir qual era o valor da carga elementar E. Uma vez que, por exemplo, a carga inicial da gota, ela é N vezes E. Então, se você sabe a carga e você sabe o número de portadores de carga, você descobre o valor da carga elementar. E o valor que o Millikan chegou foi esse aqui, de que a carga elementar do elétron era igual a 1,591 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é um valor muito próximo daquele valor que a gente utiliza atualmente, que é aproximadamente 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.